Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 4 meses que eu tinha largado do meu marido e voltado a morar com a minha mãe. Tinha descoberto que o safado andava me traindo com outra mulher. Quer dizer, outra mulher é só modo de falar, porque a infeliz era menor de idade. Só tinha 16 anos. Pior, filha de um amigo dele. Esse amigo, aliás, quando também ficou sabendo da história, não fez absolutamente nada. Simplesmente aceitou calado que o Jaime ficasse com a menina. Olha, eu não pensei 2 vezes. Quando soube, peguei minhas 2 filhas e voltei lá para casa da minha mãe. Já tinha perdoado 2 traições algum tempo atrás e jurei para mim mesma que aquilo não ia acontecer de novo. O Jaime nunca iria se emendar. Sabe aquela pessoa que não tem conserto? Minha mãe também tinha se separado não fazia muito tempo do seu segundo marido. Inclusive, também tinha sido pelo mesmo motivo, traição. E quando cheguei à sua casa com as minhas filhas e contei o que tinha acontecido, ela me acolheu na mesma hora. Nas semanas seguintes, meu ex-marido ia praticamente todos os dias atrás de mim, ali na casa da minha mãe. Saía do serviço e, em vez de ir embora, acabava indo torrar minha paciência, implorar o meu perdão, dizer que aquilo nunca mais ia acontecer. Aquele papo manjado de homem traidor. Só que eu estava, tão desanimada com aquele casamento, que estava decidida a nunca mais me reconciliar com ele. E foi quando eu comecei a dizer que ele teria de pagar a pensão das meninas, que ele parou de me procurar. Eu, inclusive, já tinha conversado com uma advogada sobre esse assunto e ela estava tratando do assunto para mim. Eu e o Jaime não éramos casados no papel, morávamos juntos apenas, mas eu não queria nada que tinha naquela casa. Só queria mesmo a pensão das meninas. Isso eu fazia questão que ele pagasse. Quanto a nós dois, não tinha mesmo mais jeito. Ele que ficasse com aquela infeliz da filha do amigo dele, uma menina, né, que fizesse bom proveito, mas bem longe de mim. Queria só ver se aquela menina ia cozinhar para ele, lavar sua roupa. Sabe, como eu já disse, já fazia uns 4 meses que eu estava morando ali na casa da minha mãe. E foi nessa época que eu conheci uma outra pessoa. Na verdade, eu já conhecia o Pedro, porque ele também morava ali naquela rua, na casa da minha mãe. Só que nunca tínhamos trocado sequer uma palavra. Quando ele se mudou para ali, lembro que eu já namorava o Jaime, de modo que nunca tivemos uma oportunidade para conversar. Um dia nos encontramos por acaso na panificadora ali perto, e ele perguntou assim, como que não quer nada: escuta, posso te fazer uma pergunta? Eu sempre te vejo com 2 meninas pequenas, são tuas filhas? Confirmei que eram minhas filhas, no que ele fez uma segunda pergunta. Desculpa a minha intromissão, mas e o pai delas? Onde que ele está? Então, eu me separei do meu marido. Já faz um tempo que eu voltei a morar ali na casa da minha mãe. Eu percebi mesmo. Então você se separou e não tem chance de volta? Volta pro meu marido? Deus me livre, isola. Aproveitei a oportunidade, já que a gente estava conversando e ele se mostrava assim, tão assertivo. Perguntei se ele não tinha namorada e ele falou que não, que no momento estava só. Mas sabe, rolou aquela conversa assim, agradável, até porque foi a primeira conversa realmente conversa, né? Já que a gente nunca tinha conversado mais do que um cumprimento, um como vai, um bom dia. E rolou também uma troca de olhares assim, bem significativa. Enfim, fui atendido, a gente se despediu, só que quando eu estava saindo, ele me chamou. Mônica, espera um pouquinho. Me passa teu número, pra gente conversar com mais calma, trocar mensagens. Ele então
Pegou meu número, depois me passou dele, e já naquele mesmo dia trocamos já algumas mensagens. Até comentei com a minha mãe, né, que tinha encontrado o Pedro e conversado com ele. Aliás, pela primeira vez, né, assim, uma conversa mais longa. Só que a minha mãe não gostou muito. Você não acha muito cedo para ficar dando conversa para homem, Mônica? Depois o Jaime descobre, não vai gostar, hein? Quero só ver a confusão que isso vai dar. Deixa o Jaime pra lá, mãe. Esqueceu que ele me traiu com uma menina que tem idade para ser filha dele? O Jaime não tem direito nenhum de não gostar. Aliás, se não gostar, o problema é só dele. Quem mandou não cuidar quando estávamos juntos? Para encurtar a história, mesmo minha mãe não aprovando, depois de trocarmos várias mensagens, combinamos de sair no sábado à noite, eu e ele, o Pedro. Só que quando fui pedir para minha mãe cuidar das meninas para mim, senti que ela ficou incomodada. Veja lá o que você vai aprontar, minha filha. Depois não diga que eu não avisei, hein? Mesmo ela não tendo gostado, a verdade é que eu acabei saindo com o Pedro assim mesmo. Ele passou ali para me apanhar e fomos a um clube de dança que ele costumava frequentar. E foi ali naquele clube que já trocamos o nosso primeiro beijo. E o bacana é que tudo aconteceu assim com tanta naturalidade. Sabe, foi simplesmente muito gostoso. Nosso encontro, a conversa dele, aquele primeiro beijo. Para minha surpresa, ele acabou me pedindo em namoro já naquele nosso primeiro contato. Eu sempre te achei tão linda, sabe? Nunca imaginei que um dia a gente pudesse ficar junto assim. De maneira que eu não quero perder a oportunidade, né? Você aceita ser a minha namorada? Depois que ele fez o pedido de namoro, eu confesso que fiquei ainda meio indecisa. Apesar de estar gostando dele. Tanto que fiquei olhando para ele durante um tempo e depois perguntei: escuta, você tem certeza que quer mesmo namorar comigo? Você sabe que eu tenho 2 filhas, né? Eu ando pensando muito em você, viu, Mônica? Para você ter uma ideia, não consigo nem dormir se não te der pelo menos um boa noite antes. E o pior é que era verdade mesmo. Toda noite a gente trocava um monte de mensagens. Ele tão carinhoso comigo, sabe, o tempo todo. Só que não sei, ao mesmo tempo, eu achei tão cedo pra gente começar a se envolver assim de uma forma mais séria. E de mais a mais, tinha aquele outro detalhe da minha mãe não aceitar muito bem. Achar que poderia dar problema quando meu ex-marido descobrisse que eu estava saindo com outra pessoa. Não nego que também tinha um pouco de medo. Só que, por outro lado, puxa vida, eu precisava tocar minha vida. Pro Jaime, eu não iria voltar mesmo. Estava mais do que decidido. Então, ele que se conformasse, que aceitasse e me deixasse viver minha vida em paz. Mesmo assim, eu falei pro Pedro: olha, Pedro, eu ia adorar ser tua namorada, viu? Mas eu acho que a gente está indo muito rápido. Não faz muito tempo que eu me separei, então, mesmo não tendo mais nada a ver, eu tenho um pouco de medo. De repente, o Jaime apronte alguma, se me vir com você. Você entende? Você, por exemplo, também não tem medo? Medo dele e eu? Claro que não. Imagina. Quer saber? Por você eu enfrento qualquer coisa. Até mesmo ex-marido ciumento. Olha, de certo modo, aquilo que ele me disse me passou um pouco mais de confiança. E depois ainda, ele me abraçou tão forte e me beijou olhando nos meus olhos. E ainda falou aquela frase: o que é que você fez comigo? Você me enfeitiçou? Você fez algum trabalho para mim assim que eu só consigo pensar em você? Tô falando sério, o tempo todo. Abro os olhos e a tua imagem me vem na cabeça. Durante o dia, mesmo trabalhando, é só em você que eu penso o tempo todo. Olha, depois daquelas palavras e do modo como ele olhava para mim,
Não tinha como não aceitar aquele pedido de namoro. Mesmo sabendo dos riscos. Mesmo minha mãe sendo contra. Quer dizer, não é que ela fosse contra. Ela tinha medo, receio do que o Jaime poderia aprontar se descobrisse que eu estava saindo com outro cara. Depois eu, inclusive, contei a ela que a gente estava se relacionando. Eu e o Pedro. Que ele tinha me pedido em namoro e que eu tinha aceitado. Ela fez aquela cara que já dizia tudo. E só me pediu que eu tomasse cuidado. Sabe, desde o começo, dava para ver que o Pedro e o Jaime eram pessoas muito, mas muito diferentes. Sabe, um era o oposto do outro. Só de conviver com o Pedro, dava para sentir que ele era tão carinhoso, tão atencioso comigo o tempo todo, que em muito pouco tempo acabou me conquistando com a maior facilidade do mundo. Me encantei por ele de verdade, de um jeito que eu não imaginei que fosse acontecer, pelo menos não tão cedo, depois que me separei. E eu digo isso porque eu andava tão desencantada com relacionamento, com homens. Achava que todo mundo era igual. Nenhum homem prestava. A gente fica assim, né? Depois de uma grande decepção. Mas sabe, com muito pouco tempo, algumas semanas apenas, já dava para perceber que o Pedro era diferente. Lembro que um domingo eu estava terminando de me arrumar para sair. Tinha combinado com o Pedro. Estava ali no quarto, quando, para minha surpresa desagradável, aliás, escutei a voz do meu ex-marido na sala. Olha, era só o que me faltava ele aparecer ali na casa da minha mãe para me perturbar. Fazia tempo que ele não dava as caras. De repente, ele apareceu ali no quarto e, ao me ver na frente do espelho, penteando o cabelo, me mediu assim, dos pés à cabeça, e falou: "Tá se arrumando pra quê, hein, Mônica? Vai sair? E se eu for sair, Jaime? O que você tem a ver com isso?" Eu falei aquilo e ele não retrucou. Mas continuou ali parado, na porta, me olhando com aquela cara esquisita. Até que dali a pouco, disse aquela frase, né? Fez aquela pergunta: "Quem é o cara, hein, Mônica? E não me venha dizer que tá se arrumando assim pra sair com alguma amiga, porque eu não sou bobo, sabia?" Olha, eu olhei pra cara dele e simplesmente não acreditei. Fiquei tão irritada, sabe? Até porque, meu Deus, o que ele tinha a ver? Se eu tinha namorado, se eu tava saindo com alguém, sabe? Fiquei tão fula da cara. Ô, Jaime, não enche, tá? Aliás, o que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Vim ver as minhas filhas. Ele ficou ali perturbando o meu juízo. Fiquei tão preocupada porque, dali a pouco, o Pedro estaria passando ali para me apanhar. E eu queria só ver a reação do Jaime quando nos visse juntos. Pedi várias vezes que ele fosse embora, mas ele não se deu por achado. No fim, para evitar confusão, mandei uma mensagem para o Pedro dizendo que o nosso encontro teria de ficar para mais tarde, porque tinha pintado um imprevisto. O Jaime só foi embora dali de casa quando já estava quase escurecendo. Ficou o tempo todo ali incomodando, dizendo que não era certo eu ficar saindo contra o cara, que eu ainda era mulher dele. Ficou falando das meninas, fazendo uma ameaça assim, velada, até que antes de sair, fez aquela ameaça assim, desta vez muito clara: "Olha, eu vou descobrir com quem você anda saindo, viu, Mônica? Eu vou acertar as contas com esse infeliz. Escreve o que eu tô falando." Claro que eu fiquei com medo. Até porque vi que ele ficou meio revoltado quando chegou e me viu ali penteando o cabelo para sair. O que ele pensou? Que eu nunca mais fosse me envolver com ninguém? O pior de tudo foi que ele realmente acabou descobrindo que era com o Pedro que eu andava saindo. Eu não sabia, mas desde aquele domingo ele passou a me vigiar. Até que um dia nos flagrou ali no carro,
em frente de casa. Eu fiquei tão assustada, com medo de uma violência, mas, sabe, ele apenas olhou e ficou me encarando, com aquele olhar assim de ódio. Era uma quarta-feira, quase 9 horas da noite. Para minha surpresa, em vez de brigar, ele bateu ali na porta de casa. A minha mãe abriu e ele entrou. Dali do carro, eu e o Pedro vimos tudo. Fiquei me perguntando o que estaria acontecendo lá dentro. Por que ele tinha reagido daquele modo? Não quis brigar, não falou nada. E quando falei que iria entrar, a porta de casa voltou a se abrir. E eu então vi o Jaime saindo pela porta, segurando as minhas filhas pela mão. Olha, senti um gelo na espinha aquela hora. Saí do carro na mesma hora e topei com ele saindo pelo portão. O que você pensa que está fazendo, Jaime? Está indo onde com as meninas? Ele ainda ficou me olhando feio durante um tempo. Até que, com a voz meio embargada, falou aquela frase: tô levando as minhas filhas para dormir lá em casa hoje. Por quê? Algum problema? Mas não vai mesmo. Você ficou louco? Ah, não é? E quem vai me impedir? Você ou o teu namoradinho? Eu sou pai dela, você esqueceu? Tenho os meus direitos também. Nisso, o Pedro também saiu do carro e se aproximou. O Jaime já foi pedindo que ele ficasse de fora da discussão, porque era assunto de família. O clima foi ficando tenso, mais tenso, a cada segundo. Tentei tirar as meninas de perto dele, mas ele não soltou da mãozinha delas. Sabe, chegou numa hora que eu estava tão assustada que comecei a mandá-la embora, aos gritos, do que a minha mãe saiu ali para fora. Olha, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, ainda menos na frente das crianças, mas a verdade é que tudo terminou em pancadaria. Fiquei nervosa, não queria deixar que ele levasse as meninas ali da casa da minha mãe. Aí foi com tudo para cima dele, ele me empurrou, aí o Pedro se meteu e os dois começaram a brigar. Os dois brigando, as minhas filhas chorando, minha mãe falando desesperada e eu ali tentando contornar a situação. Algum vizinho deve ter visto a briga, se preocupado e chamado a polícia. A gente, inclusive, foi até a delegacia. Eu também fui, mas apenas os dois ficaram detidos. Contei tudo o que tinha rolado. O Jaime jurou que procuraria um advogado e entraria na justiça para tirar as minhas filhas de mim, no fim. Contei para a polícia, inclusive, que ele tinha me traído com uma menina menor de idade. E isso acabou complicando o lado dele, que já estava complicado. Tanto que depois, o Pedro foi liberado, mas o Jaime continuou preso. Isso só aumentou ainda mais a sua raiva. Juro, nunca foi a minha intenção prejudicá-lo. Nunca. Foi ele mesmo que se prejudicou com as suas atitudes, suas escolhas erradas, porque, por mim, ele ficava no canto dele e me deixava viver a minha vida em paz. Como se costuma dizer, foi ele que cavou sua própria cova. Tempos depois, ele acabou cumprindo a promessa que me fez e entrou na justiça para tentar ficar com a guarda definitiva das meninas. Mas só quero ver que juiz, em sã consciência, vai tirar as minhas filhas de mim e entregar nas mãos de um pai do tipo do Jaime. Ele não quer cuidar das minhas filhas. Não está nem aí. Só está fazendo isso para me atingir. Ele ainda falou que mesmo que perca a guarda, não vai pagar pensão, porque na cabeça dele, eu vou gastar o dinheiro não com elas, mas comigo e com o meu namorado. Olha, até hoje não acredito que tenha ficado tanto tempo ao lado desse homem. Sabe, não acredito. Às vezes eu fico pensando e me perguntando onde que eu estava com a cabeça. Me separar dele foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não perdi nada, pelo contrário, foi um verdadeiro livramento. Até porque hoje
Hoje sim posso dizer que tem um homem de verdade do meu lado, um homem de valor, que me ama, me respeita, não me trata como uma qualquer. Hoje sim, graças a Deus, posso dizer que sou uma mulher feliz, finalmente feliz. Hoje posso dizer, sem medo de errar, que finalmente a minha vida está no rumo certo, pelo simples fato de ter aqui do meu lado o homem mais maravilhoso e mais especial da face da terra.